Olá, hoje no estúdio COP30 a gente recebe a diretora do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Luísa Trabuco. Nosso assunto é a relação entre a mudança climática e a fome. O impacto do aquecimento global não se limita ao meio ambiente. Ele afeta diretamente a produção de alimentos, a segurança alimentar e a vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Vamos juntos? O estúdio COP30 começa agora. Muito obrigada, diretora Luísa Trabuco, por nos atender aqui hoje. Olá, Karine. Eu que agradeço essa oportunidade de poder dialogar com os espectadores aqui do estúdio COP30 sobre esse assunto que tem nos preocupado, né? Que é essa repercussão das mudanças climáticas na garantia do direito humano à alimentação da população brasileira e mundial. Com certeza. Olha, o cuidado com o meio ambiente, o combate à fome, são duas ações totalmente interligadas. Isso porque um dos efeitos da devastação do planeta causados pelas mudanças climáticas é o aumento das situações de pobreza. Então, para a gente entrar no assunto, eu já vou convidar a diretora Luísa e você que está com a gente para acompanhar essa reportagem. Vamos ver. Jovem, amazônida e envolvida com a comunidade. Filha de quilombolas, Anália não espera os efeitos adversos do clima piorarem para poder agir. Ela busca soluções. A gente já promoveu formações, a gente já fez intercâmbio entre a comida do campo e a periferia. A gente traz essas pessoas para o centro do debate, para elas também protagonizarem esse debate no sentido de dizerem como elas sentem as mudanças climáticas e enxergar soluções a partir desses problemas, né? Então, a gente está dentro das comunidades dizendo, a terra, a gente pode nutrir fazendo um sistema agroflorestal. Esse sistema que a ANAIA apoia lá no Amapá se chama agroecologia, um modelo sustentável de produção de alimentos que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e ambientais de uma comunidade. E é um dos modelos de produção de alimentos que o Brasil pretende apresentar na COP30 para driblar as mudanças climáticas e combater a pobreza e a fome. Sendo a agroecologia uma das respostas principais para a transformação dos sistemas alimentares na perspectiva dos modos de produção, a gente pode pensar também, por exemplo, na etapa de abastecimento, para que a gente tenha muito mais um abastecimento e um consumo de produtos locais, regionais. As cadeias longas, elas impactam, por exemplo, na utilização de combustíveis fósseis, mas também elas impactam em todo o processo de refrigeração, de transporte. Tem grandes perdas de alimentos nesse processo. Outra frente que o Brasil pretende mostrar para o planeta é que preservar a floresta também significa garantir a produção de alimentos. 50% da comida do mundo é produzida no cinturão tropical do planeta. A gente só consegue fazer isso porque a gente tem floresta. O Brasil fornece comida para 10% da população do planeta. E a gente só faz isso porque a gente tem a Amazônia. Não tem como a gente, assegurar segurança alimentar para o planeta Terra sem a integridade da Amazônia. Não tem como a gente atingir as metas do Acordo de Paris sem a integridade da Amazônia. No cara ou coroa das mudanças climáticas, preservar a natureza é garantir comida na mesa. Diretora de uma organização internacional que busca soluções para o problema da pobreza e da desigualdade, Maite Galto chama a atenção para o debate sobre os sistemas alimentares. A questão de sistemas alimentares e de segurança alimentar, ela é fundamental no combate às desigualdades e na promoção de uma justiça socioambiental mais real, né? Então, é importante que a sociedade brasileira esteja atenta também para esse debate, para que a gente consiga construir um resultado nessa COP que de fato seja transformador, principalmente para o sul global.
Tá aí, então, diretora, a gente acompanhou aí a reportagem da Graziele Bezerra e me chamou muita atenção um ponto que ela destaca. Ela diz: preservar a natureza é garantir comida na mesa. É isso mesmo? Sem dúvida. Eu acho que a agenda climática está completamente condicionada e associada com as ações de combate à fome, né? A gente não dá para pensar o combate à fome sem pensar em enfrentar a crise climática da mesma forma que a gente compreende que é fundamental colocar no centro da discussão climática como garantir comida na mesa para as pessoas. Até porque a forma como a gente produz, distribui e consome os alimentos está muito associado com esse cenário que a gente tem de alteração do regime climático. Né? A presidenta do Conselho aí mencionou sobre essas cadeias longas de abastecimento. Né? Um sistema de abastecimento que é baseado em longas distâncias entre onde se produz e onde se consome tem um efeito, né, de produzir muitos gases de efeito estufa. Isso tem contribuído para aumentar a temperatura do ambiente e isso é que é acelerado e provocado muitas mudanças climáticas e que repercutem, de certa forma, também na forma como a gente está produzindo e acessando alimentos. Com certeza. E queria saber qual é o efeito que as mudanças climáticas têm na produção de alimento. O que tem se percebido aí com esses anos? O que impacta mais assim das mudanças climáticas? Nós estamos vendo, né, no Brasil e no mundo, né, cada vez mais secas prolongadas, secas inclusive em regiões que antes não sofriam com essa questão. A gente tem visto um aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos que tem provocado perdas de safras, né? A gente tem enchentes aí que provocam perdas de lavouras inteiras e isso impacta na disponibilidade de alimentos, isso pressiona a demanda por alimentos e tem aumentado inclusive o preço dos alimentos, né? Em algumas ocasiões isso afeta diretamente, sobretudo, aquelas pessoas que têm menos renda, porque pressiona o seu orçamento na compra de alimentos. Com certeza. Aí a senhora falou da seca, mas a gente também tem as enchentes, né? Sim. A gente viu lá no Rio Grande do Sul o que aconteceu. Quer dizer, são cenários adversos, extremos, e já está havendo uma adaptação das cidades para uma organização melhor, para que essa produção não seja impactada a ponto de ameaçar a segurança alimentar? A gente tem alguns instrumentos, né, para pensar essa organização, como, por exemplo, o Plano Clima, né? O governo federal está lançando o Plano Clima para garantir ações de adaptação e de mitigação, para preparar para que os sistemas alimentares sejam mais resilientes e adaptados a esse processo de que a gente nem fala mais de mudanças climáticas, mas de um novo regime climático. E a gente precisa adaptar a forma que a gente produz, né, e também reorganizar essa cadeia de abastecimento para que a gente tenha menos impacto, né, sob efeito desses eventos climáticos que têm sido cada vez mais frequentes. Me assusta um pouco quando a senhora fala isso. A senhora disse agora, não estamos mais falando em mudança climática, estamos falando em novo regime climático. Quando a gente fala disso, novo regime climático, a gente está dizendo que né, quando a gente fala de mundo, não só do Brasil, essa é uma mudança que já se estabeleceu, que é difícil reverter, é isso? É isso, né? A gente não estamos mais num processo em que a gente pode reverter esse processo. E sim, houve um processo de mudança de temperatura, isso tem alterado o regime das estações, tem gerado uma irregularidade, né, no regime de chuvas. Então, a gente está conformando um novo regime e a gente precisa pensar numa organização dos sistemas alimentares que sejam resilientes a esse novo processo. Queria saber ainda se existe risco real, se a gente não tomar atitudes em relação à fome no mundo. Existe algum risco real de ameaça à segurança alimentar global? Sim, o que a gente observa hoje, né, da existência da fome no mundo, um dos fatores, sem dúvida, são as mudanças climáticas, né, por conta desse impacto, né, na produção de alimentos e também nos eventos climáticos que têm fragilizado de forma mais importante as populações mais vulneráveis. Né? Quando a gente está falando aí de populações que vivem em lugares com menos infraestrutura, com infraestrutura mais precária, que não têm acesso a um conjunto de instrumentos
alimentos de proteção social. Então, essas pessoas são mais afetadas quando acontece um extremo climático e que o acesso à água e o acesso aos alimentos fica comprometido, como a gente tem visto aí em situações de enchente, em situações de seca, né, em situações de calamidades e emergências. A senhora falou das distâncias aqui, mas a gente tem a questão da própria produção do alimento, sobretudo quando ele vai para a indústria também, né? Esse é um outro desafio, né? Com a emissão de gases, né, as embalagens, tudo que envolve ali a alimentação também acaba sendo uma ameaça também difícil da gente contornar, né? Sim, quando a gente está falando desse alongamento das cadeias, dessas distâncias, isso exige, né, uma forma de produção e um tipo de alimento que é um alimento que precisa ser menos perecível, é um alimento que acaba sendo aditivado um conjunto de produtos químicos para alongar o seu tempo de vida, processos de transporte que são demandados, embalagens, e tudo isso também, essa cadeia longa, gera muitas perdas e desperdícios de alimentos no transporte e gera também, incentiva um tipo de alimento que muitas vezes não é saudável, que são os alimentos ultraprocessados, né? A indústria passou, nas últimas décadas, a investir muito, né, em tecnologias, em formas de produzir alimentos que tenha essa vida mais longa para sustentar e suportar esse modelo de cadeia longa de abastecimento, mas que são alimentos que, inclusive, não são alimentos saudáveis e que são alimentos que não conseguem gerar a nutrição que o nosso corpo precisa e, pelo contrário, provocam muitas doenças, né, como as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, obesidade, e esse também é um problema que a gente precisa enfrentar de forma combinada, né, em relação à fome. A gente também precisa pensar, né, na qualidade do que as pessoas comem e também pensar em um modelo de produção sustentável, em sistemas alimentares mais sustentáveis, tanto para a saúde das pessoas como para o meio ambiente, está dentro dessa discussão sobre questão climática. Com certeza a gente precisa falar disso. Hora de um rápido intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa com a diretora do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Luísa Trabuco. Até já. Estúdio COP30 de volta, falando dos desafios e das soluções que estão sendo pensadas para equilibrar a mudança do clima com a segurança alimentar no mundo. Então, diretora, a gente convidou para participar da nossa conversa representantes da sociedade civil que estão direta ou indiretamente participando das discussões da COP30. Nossa primeira participação de hoje vem da Ação da Cidadania. A rede de comitês da Ação da Cidadania reúne pessoas e organizações locais que atuam voluntariamente em todo o Brasil com o objetivo de combater a fome e promover a cidadania. A rede se mobiliza para arrecadar alimentos, roupas e outros itens para distribuir às pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, os comitês também promovem atividades culturais, educacionais e esportivas para promover cidadania e a inclusão social. Vamos ver. Eu queria saber, em relação à questão do tema que a Ação da Cidadania tem focado na COP30, que é a adaptação de sistemas alimentares, olhando toda a questão do clima, da agricultura. Queria saber como esse tema vai ser tratado, tanto pelo Ministério do Desenvolvimento Social, na COP, mas também um olhar da Aliança Global contra a Fome e Pobreza. Qual é o peso dessa temática e como vocês estão pensando em levar isso para a COP? Então, diretora... Eu agradeço muito a pergunta, Kiko, e gostaria também de ressaltar um trabalho muito importante que a Ação da Cidadania e esses comitês que estão em todo o país fazem também de apoiar e mobilizar os governos e a sociedade para a implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios. Mas, sem dúvida, o governo tem se preocupado com essa questão da adaptação dos sistemas alimentares, porque ela é uma condição para que a gente consiga garantir segurança alimentar de uma forma sustentável, e isso está presente no esforço que o governo do Brasil está fazendo para construir um marco de referência
sobre alimentação e clima, né, que tem um conjunto de orientações para que as políticas públicas possam ser orientadas no sentido de integrar ações de combate à fome, de promoção da segurança alimentar e nutricional com a transformação dos sistemas alimentares para a constituição de sistemas mais resilientes, equitativos e inclusivos. A gente tem um conjunto de políticas públicas no Brasil que compõe a cesta de políticas da Aliança Global contra a Fome, que são referências para que outros países implementem, né, nos seus territórios políticas e ações que vão no sentido de garantir esses circuitos curtos de abastecimento, em que aproxima produção e consumo, onde a alimentação ela é baseada na produção local, a partir da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos, né, que compra os alimentos produzidos pelos agricultores familiares, pelos agricultores locais e povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, para abastecer a rede socioassistencial. Então, essa é uma das políticas que compõe lá a cesta de políticas da Aliança, assim como também as tecnologias sociais adaptadas ao clima, né? Como é o caso das cisternas no semiárido brasileiro, que é uma tecnologia social de captação de água da chuva, de armazenamento para garantir água para consumo e produção de alimentos. A gente tem também, né, o Bolsa Verde, que é um programa que garante a conservação de unidades ambientais por pessoas que moram nesses territórios, né, pescadores, extrativistas, quilombolas, indígenas. A gente tem um conjunto de políticas que a gente está apresentando como referência na cesta de políticas da Aliança para incentivar que os países, né, que precisam avançar nessa questão da adaptação climática com medidas adequadas, né, para produzir alimentos de forma sustentável, possam se desenvolver. Né? E na COP, inclusive, a gente tem uma ação muito concreta que é a garantia de que 30% dos alimentos que vão ser consumidos durante a COP vão ser adquiridos, né, de produtores da Amazônia, de produtores locais, de indígenas, quilombolas, que fazem uma prática sustentável de produção de alimentos. Isso é muito interessante, a senhora mencionou aí a Aliança Global, foi lançada pelo presidente Lula no ano passado. No G20, vários países aderiram e eu queria saber se essa, de fato, é a melhor solução, essa aliança é o primeiro passo, é a melhor solução para a gente sair, né, desse problema de insegurança alimentar no mundo. Sem dúvida, acho que a Aliança Global contra a Fome, né, é uma bandeira do presidente Lula. O Brasil tem mostrado ao mundo que é possível combater a fome e estar atento às mudanças climáticas. Se a gente observar, o Brasil saiu do mapa da fome e também tem reduzido sistematicamente, por exemplo, o desmatamento, né, da Amazônia. A gente tem esse conjunto de políticas que são referência no mundo exatamente porque fizeram um grande feito histórico que foi tirar o Brasil do mapa da fome num tempo recorde. Em apenas 2 anos, o Brasil teve uma redução muito significativa de pessoas com fome. A gente tirou mais de 24 milhões de pessoas da fome e é com essa autoridade moral, né, que o presidente Lula mobiliza e convoca todo o mundo nessa ação global de juntar esforços de quem financia políticas com quem tem experiência e que tem instrumentos comprovados para combater a fome também, com essa preocupação em relação às mudanças climáticas, porque muitas dessas políticas que estão na Aliança Global contra a Fome, na cesta de políticas da Aliança, elas têm essa integração entre combate à fome, inclusão social e preservação do ambiente. Diretora, a senhora mencionou aqui ao longo dessa entrevista já várias ações do Brasil, né, nesse passo da segurança alimentar, do combate à fome, e eu queria saber como é que é esse intercâmbio com os países, né? Se o Brasil se espelha em alguma prática de outro país ou se a gente já tem inspirado outros países com essas experiências que a gente tem aqui. O Brasil tem uma cooperação muito forte com vários países nesse campo da segurança alimentar e nutricional. Nós, em vários espaços de governança da segurança alimentar no âmbito global, nós temos partilhado essas experiências, né?
aprendido com os outros países e também apresentado, né, essa trajetória brasileira de combate à fome, que inspira muitos países, né? A gente tem uma cooperação muito importante com países africanos no âmbito da comunidade de países de língua portuguesa. Recentemente a gente esteve lá em Guiné-Bissau, exatamente reforçando essa cooperação para que a gente possa fazer esse intercâmbio de experiências. A secretária Valéria Buriti, inclusive, hoje está lá em Cuba também fazendo esse intercâmbio. Que é secretária de Combate à Fome e à Pobreza do Ministério. Exatamente. Ela está lá exatamente fazendo esse trabalho de integração das experiências, né, para que a gente possa cada vez mais aprimorar as nossas políticas. E um dos pontos muito relevantes, né, da experiência brasileira que a gente busca levar para o mundo, inclusive a partir da Aliança Global contra a Fome, é essa participação da sociedade brasileira na formulação das políticas. A gente considera que esse é um ponto que qualifica as políticas brasileiras, como foi dito, inclusive, na reportagem, né? E a COP, inclusive, é um momento bastante oportuno em que o presidente Lula está convocando o mundo a escutar, a ouvir, né, os sujeitos que vivem nesses territórios, que estão sendo muito impactados com as mudanças climáticas, porque os seus modos de vida são muito relacionados com a natureza, né? A forma como comem, como vivem, como produzem cultura, está muito associado às condições do seu território, né? E então a gente vai ter na COP esse momento, essa possibilidade de escutar os povos da Amazônia e poder transformar escuta em compromisso global de ação. Que, aliás, tem experiências riquíssimas. E aí, já quero saber também, diretora, como é que a transição energética pode ajudar também nesse processo de segurança alimentar, produção de alimentos? Como é que isso impacta? A transição energética ajuda bastante? Bom, a transição energética pode ser uma solução bastante positiva, no sentido de que ela tem ela pode proteger a natureza, né? Utilizar de forma mais racionalizada os recursos da natureza, mas é muito importante que a gente cuide para que essas soluções pensadas para a transição energética, como é o caso da produção de agrocombustíveis ou também da energia eólica, não comprometa a produção de alimentos e a vida das pessoas nos territórios, né? A gente tem observado muitas vezes o quanto que às vezes a produção de agrocombustíveis tem concorrido com a produção de alimentos e algumas também implantação de parques eólicos também não podem expulsar populações dos territórios. Então, é muito importante que a gente cuide para que essas soluções pensadas para a transição energética não tenham um impacto negativo na promoção da segurança alimentar das populações. E aí, com essa fala, a senhora reforça o que havia falado anteriormente, que é importantíssima a participação da sociedade nesse processo, justamente por isso, porque às vezes você coloca lá um parque eólico, né? A gente está vendo ali, está achando que está fazendo um bem, mas por outro lado, se não conversou com aquela comunidade, pode acabar virando um problema, então. Porque eles preservam, né, o território que eles estão também, então é um conflito que, quando pacificado, quando pensado conjuntamente, eu acredito que seja mais tranquilo. Sem dúvida, é fundamental que a gente escute essas vozes, porque a preservação da natureza está muito condicionada com a preservação também desses modos de vida, que são modos tradicionais, que são modos que são muito, dependem muito da conservação da natureza, e conservar a natureza passa muito por garantir as condições e os direitos territoriais desses grupos. É isso, a gente vai para uma rápida pausa para o nosso último intervalo e a gente volta já. Estúdio COP30 de volta, hoje tratando de um dos principais temas que estarão nas discussões da Conferência do Clima COP30 em novembro, lá em Belém do Pará. Fome e mudanças climáticas. Diretora, já vou começar aqui esse bloco mais uma vez com uma participação. Dessa vez vem uma pergunta de um representante do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Vamos ver.
A mudança do clima afeta a produção e distribuição de alimentos, o que impacta especialmente famílias com crianças e adolescentes. O que está sendo feito para mitigar esses riscos e garantir a segurança alimentar de meninas e meninos? É isso, as crianças são muito impactadas, né, diretora? Sem dúvida, é um público que está mais afetado pela fome, pela insegurança alimentar. As pesquisas mostram, né, que os domicílios brasileiros que têm presença de crianças e adolescentes, eles têm um percentual mais elevado de insegurança alimentar. Por isso, as crianças são um público prioritário para as ações do Plano Brasil Sem Fome. Eu queria destacar como uma das ações o benefício variável para a primeira infância, que confere um valor adicional no Bolsa Família de R$ 150 para cada criança presente no domicílio. Isso porque a gente compreende o quanto que a fome ela afeta de uma forma muito importante e severa o desenvolvimento da criança, né? Tanto o processo do crescimento quanto do desenvolvimento cognitivo, e por isso é fundamental que a gente garanta para as crianças, né, condição de se alimentar de forma adequada e saudável para que ela possa se desenvolver plenamente. A gente tem pensado, né, nessas ações, né, de mitigação. Eu já falei sobre o plano do clima, né, que o governo brasileiro elaborou pensando nessa necessidade de adaptar e mitigar as mudanças climáticas, e esse plano tem um plano específico voltado para a promoção da segurança alimentar e nutricional, com medidas de adaptação para que a gente possa garantir, prevenir, né, nesses impactos na produção e no consumo de alimentos, mas também garantir formas, né, sistemas alimentares mais resilientes e inclusivos. E, sem dúvida, é importante que nesse processo da COP a gente coloque esse tema da segurança alimentar na centralidade das negociações climáticas, e também que a gente possa garantir que o financiamento climático, que muitas vezes, né, está no centro dessas discussões, né, da COP, possam chegar aos grupos e aos públicos que são mais afetados pelas mudanças climáticas, como os agricultores familiares e as crianças e adolescentes também. Pois é, e essa é a minha próxima pergunta, justamente isso. Se tem algum grupo mais vulnerável às mudanças climáticas? Tem? Eu acho que esses grupos em que têm os seus modos de vida muito relacionados com o seu território, como os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os agricultores familiares, que grande parte do acesso ao alimento é garantido a partir, né, do território, a partir da terra, a partir da água, como, por exemplo, os pescadores, né? Quando os pescadores enfrentam uma seca muito severa, você perde a condição de conseguir, né, não só o seu alimento, como também a sua fonte de renda. Então, esses grupos, né, que têm os seus modos de vida mais relacionados com a natureza, tanto eles são mais afetados e precisam ser observados no sentido de garantir menos impacto sobre eles, como também eles são parte importante da solução para essas medidas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, porque eles têm formas de viver e de produzir que respeitam a natureza, que podem contribuir muito com essa recuperação, né, do clima e com a preservação. Diretora, e como é que o setor privado pode ajudar nesse enfrentamento aí de mudança do clima? Eu acho que é fundamental que ele tenha compromisso com formas mais sustentáveis de produzir, né? Que se desenvolva modelos e formas de produção que respeitem a natureza, que sejam ambientalmente sustentáveis. Eu acho que essa é uma grande contribuição que o setor privado pode fazer, de pensar, inclusive, formas inclusivas de produção, né? Que respeitem a natureza, que respeitem as pessoas que estão vivendo nos territórios. Eu acho que essa é uma grande contribuição do setor privado, que pense, que reduza a perdas e desperdícios de alimentos, porque isso impacta muito no ambiente. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição do setor privado. A senhora nota que já está havendo essa preocupação? Como é que a gente está ainda nessa preocupação e na prática? Isso tem começado, a gente avançou um pouco, ainda está muito aquém do necessário? Como é que a senhora avalia atualmente? Nós temos alguns avanços, principalmente em relação a
esse modelo de produção que é mais sustentável, que a gente aposta muito, que é a agroecologia, como sendo um grande caminho para transformar os sistemas alimentares de modo que a gente consiga conciliar a produção sustentável de alimentos com a preservação da natureza e com a justiça social. Então, a gente tem avançado na implementação dessa transição produtiva, né, desse modelo produtivo para a agroecologia, mas a gente tem muito a caminhar. A gente precisa reduzir mais o consumo de agrotóxicos no Brasil, a gente precisa reduzir mais o desmatamento, a gente precisa reduzir mais essa concentração da produção agrícola em monoculturas, que afeta muito a biodiversidade. Então, a gente tem muito a avançar. A gente tem alguns instrumentos, né? Hoje o Brasil tem um Plano Nacional de Produção Orgânica e Agroecológica, que é o Planapo, mas a gente precisa dar mais crédito, dar mais apoio para esses modos de produção que são sustentáveis, e isso vai cada vez mais estimular que mais produtores, inclusive grandes produtores, tanto na produção agrícola quanto na indústria, possam adaptar suas formas de produção a isso que é uma demanda mundial, né? De formas mais sustentáveis. A gente falou aqui do papel da sociedade organizada, falamos de várias questões aqui, falamos, né, da questão do setor privado, e eu queria saber da ciência. Como é que a ciência está ligada aí à mudança do clima, ao combate à fome? Como é que a ciência tem ajudado nesse processo? Acho que a ciência é um fator fundamental. Acho que a ciência tem alertado há muito tempo sobre esse cenário que hoje é uma realidade. Acho que faltou, né, dos governos, da sociedade, estar mais atento a esse chamado que a ciência trouxe em relação ao impacto desse aquecimento global, né, na nossa vida como um todo, não só na segurança alimentar e na produção de alimentos. E hoje a ciência tem esse papel de tanto prever os cenários, né, como também apontar soluções do ponto de vista de tecnologias, né, de inovações que possam nos ajudar a viver nesse novo regime climático, tanto para nos precaver em relação a extremos climáticos, como também pensar como é que a gente adapta a produção e a vida das pessoas nas cidades a esses processos que estão sendo mais frequentes com as mudanças climáticas, né? Diretora, o desperdício, quando a gente fala em fome, em segurança alimentar, a gente sempre lembra de desperdício também, né? Porque o Brasil produz muito e também desperdiça muito ainda, né? Sim. E aí, queria saber, seja no transporte, seja na venda, queria saber como é que isso está sendo cuidado para que o desperdício seja cada vez menor. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Ele é um sistema que tem uma Câmara que reúne 24 ministérios para pensar políticas desde a produção até o consumo, passando inclusive pela questão ambiental, para a garantia do direito humano à alimentação. E nessa Câmara estão lá o Ministério do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social, da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, da Saúde. E essa Câmara acabou de aprovar uma estratégia intersetorial para a redução de perdas e desperdício de alimentos no Brasil, com medidas que vão de todos esses setores públicos e mais também do setor privado, para garantir a redução dessa perda e desperdício de alimentos, que hoje no Brasil está estimada em torno de 30% do que é produzido, perdido ou desperdiçado ao longo da cadeia de abastecimento, seja lá na colheita, no transporte, como também, né, no consumo diário de alimentos que a gente tem nas nossas casas. Então, é preciso medidas relacionadas a essa forma de se produzir hoje, reduzindo as distâncias também entre produção e consumo, apostando mais nas economias circulares, para que a gente possa ter também o aproveitamento, né, máximo dos recursos. Então, a gente está nos organizando dessa maneira para enfrentar isso, que realmente é um grande desafio. Diretora, a gente está chegando já na nossa reta final, mas eu queria saber as expectativas nesse ponto de combate à fome na COP30. Quais são as expectativas do governo brasileiro em relação a isso? O combate à fome é uma prioridade central do presidente Lula. E nós, exatamente por conta dessa interação muito estreita entre
questão ambiental e questão social, a gente espera muito que a COP seja uma oportunidade para colocar no centro da discussão climática essa questão dos sistemas alimentares, né? Da forma como a gente tem organizado a produção e o consumo de alimentos como uma forma que tem intensificado as mudanças climáticas e também tem intensificado a fome e a pobreza. Então, a gente espera muito que seja uma oportunidade para colocar essa questão da segurança alimentar no centro das negociações climáticas e que a gente também possa canalizar, né, soluções construídas de forma participativa para que a gente tenha acesso das pessoas que são mais afetadas pela crise climática, mas que também foram as que menos provocaram ela, mas que elas possam ser beneficiadas pelas soluções e que a gente efetivamente consiga aproveitar a COP para selar um compromisso global em torno do combate à fome e das mudanças climáticas como medidas simultâneas e que precisam andar juntas. É isso, e bons exemplos não nos faltam. Ótima conversa tivemos hoje aqui com a diretora do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Luísa Trabuco. Obrigada pela conversa de hoje, sucesso. Muito obrigada, Karine, eu que agradeço, foi uma conversa excelente e a gente espera realmente que a COP traga para o Brasil e para o mundo grandes avanços aí nessa agenda. Tomara, é o que todos esperamos. E obrigada a você que ficou com a gente até aqui. A gente se vê no próximo programa. Tchau!